Em 10 anos que eu produzo conteúdo aqui no Manual do Homem Moderno, uma das maiores inseguranças que a gente ainda recebe de muitos homens é sobre o próprio pênis. É impressionante o quanto os caras se sentem inseguros se ele é grande demais, se eles vão saber usar direito com a parceira deles, se eles conseguem mudar ou alterar ou fazer alguma fórmula mágica com o próprio pinto. Para resolver algumas dessas questões, eu convidei o Dr. João Brunhara para conversar um pouquinho aí sobre pinto. É isso, a gente falou sobre pinto, esse foi o tema da live, não tem muito o que fazer. E uma das primeiras dúvidas que ele tirou pra mim foi se dá ou não dá pra fazer um aumento peniano. Será que cirurgia de aumento peniano funciona? Será que tem algum método mágico que dê efeito? Se liga na resposta. A resposta é complexa. Sim e não. Agora vamos explicar um pouquinho melhor. Primeiro assim, aumentar o comprimento do pênis por si só, não. Do órgão em si, não existem técnicas para aumentar. O que existe, por exemplo, tem aquela gordura pubiana que fica logo acima do pênis, e quem vai ganhando peso, essa gordura acaba escondendo, digamos assim, uns 2 centímetros do pênis. A testinha aqui do pênis. Exato, então dá para dar uma enterrada, né? Uhum. Fica meio enterrado. Então, por exemplo, pessoas que desejem, que tenham um excesso de gordura, claro que perder peso já ajudaria a diminuir aquela gordura, mas pode ser removida essa gordura para dar uma impressão visual de tamanho maior. Também tem alguns ligamentos do pênis, né, que ficam mais ou menos por essa mesma região, que quando eles são cortados, eles deixam o pênis mais solto, digamos, então ele fica com uma impressão também maior, principalmente quando está em estado flácido. Essas cirurgias, elas têm resultado limitado, tá? Uhum. Elas são reservadas só para quem realmente tem um problema sério, a gente chama de micropênis. É um pênis que, em ereção, ele tem 7,5 cm ou menos, tá? Então, essas pessoas que têm o que a gente pode diagnosticar como micropênis se beneficiam, porque nesses casos, de repente, 2 centímetros a mais realmente poderiam fazer uma diferença legal. Porque essas cirurgias, por exemplo, cortar o ligamento deixa o pênis um pouco mais caído para baixo. Então, tem um ganho e uma perda com isso. E essa cirurgia da gordura, ela também não tem um mega resultado, assim, uma coisa discreta, 2 centímetros. Então, é só uma sensação visual maior, né? Então, quem tem um micropênis, a gente até considera com mais carinho essa possibilidade. Em outros casos, o benefício é muito limitado para a gente indicar. É só algumas observações. E aí cabe aquela questão que eu estava falando lá. Por que o cara quer aumentar o pênis? É porque ele tem um micropênis? É porque nas relações sexuais não está satisfazendo a parceira ou parceiro dele? Ou é porque ele tem uma paranoia que não corresponde à realidade? Ele tem um tamanho que está na média, mas ele não se contenta em estar na média. A média do tamanho do pênis ereto, em vários lugares, fica ao redor de 14 centímetros, 13,5, 14,5, ou seja, uma boa parte das pessoas estão nessa média, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, ou seja, está totalmente dentro da média. E na verdade é que elas não estão felizes com ter um pênis normal. Não é que elas têm um pênis pequeno e estão querendo corrigir, ou, enfim, ter o tamanho. Elas só não estão satisfeitas em serem normais, né? Então aí a gente tem que trabalhar na cabeça, de cima. Não no pênis, porque a pessoa não consegue se aceitar sendo normal, quer dizer. Ela quer ter um mega pênis, por que precisa? Né? E no vídeo de hoje eu trouxe aqui uma série de respostas que o Dr. João deu pra gente sobre pênis. Todas essas perguntas foram feitas numa live que rolou aqui no nosso canal e que você pode assistir se tornando um membro do nosso clube do canal. A partir de R$3 por mês você se torna membro do nosso clube do canal, tem acesso a uma série de conteúdos on demand que a gente produz por aqui, onde a gente faz entrevistas e conversas com alguns dos maiores especialistas nas mais diversas áreas, respondendo aí dúvidas que podem ajudar você, homem, a ter um estilo de vida melhor. Vou deixar um link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado com essa live que eu fiz com o Dr. João, e vou deixar também um link pro nosso canal de cortes, o Cortes do MHM, onde a gente publica aí uma série de pedacinhos dessas lives, com algumas das melhores perguntas, algumas das maiores dúvidas que a galera tem, que a gente acaba respondendo em live, pra você poder acessar aí e conhecer um pouco desse conteúdo exclusivo que a gente dá pros nossos membros do clube do canal. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador, e bora falar de pinto. Uma coisa que muitos meninos acabam tendo dúvida é sobre umas pequenas bolinhas brancas que aparecem ali ao redor da glande do pênis. Muitos meninos acabam ficando muito preocupados, achando que é o primeiro sinal de uma IST, que é alguma doença, que é alguma coisa que desenvolveu, quando na verdade essas bolinhas brancas são algo perfeitamente normal, como explica o Dr. João Brunhara. Se liga aí. Então primeiro a gente tem que saber se é glândula de Tyson ou se é verruga. Então, as glândulas de Tyson são pequenas bolinhas ou estruturinhas, né, que ficam no pênis e que podem
verdade, assim, variam muito. Tem pessoas que não têm ou não tem nada perceptível, e tem pessoas que têm elas de uma forma mais proeminente e que causa, às vezes, uma sensação meio esquisita, né? Um estranhamento, principalmente com uma parceira ou um parceiro que não conhece aquilo, que acha estranho, né? Inclusive, tem pessoas que podem confundir essas glândulas com o HPV, né? Que é aquela verruga que eu falei. Então, assim, é uma coisa que a gente deve orientar caso a caso, não tem necessidade formal de tratar as glândulas de Tyson, e isso muitas vezes precisa de um médico mesmo para olhar e falar, isso aqui é glândula, isso aqui é uma verruga. Segundo, digamos que ele já foi avaliado por um médico e falou, não, isso aqui é realmente uma glândula de Tyson. Nesses casos, aí você tem que ver. Se a pessoa realmente se incomoda, você pode cauterizar essas glândulas e aí elas desaparecem. Mas, muitas vezes, é mais uma questão de orientação, de explicar, isso aqui é normal, não precisa sofrer por causa disso. Às vezes tem umas glândulas que são muito protuberantes e que realmente dá para entender que a pessoa vai ficar toda vez com aquele constrangimento, uma parceira nova, um parceiro novo, achar que é HPV, que é verruga, né, que parece uma couve-flor, então começa aquela história. Então, nesses casos, a gente pode respeitar a vontade do paciente de tratar, mas cabe sempre um esclarecimento de que ter a glândula por si só não precisa de tratamento. Outra coisa que muito cara fica bolado é com o freio do pênis. O menino acha que o freio ali é um sinal da virgindade dele. E existem até alguns meninos que tentam cortar o próprio freio com canivete, com faca, com gilete. Tentam romper pra mostrar que não são mais virgens. Eu conversei aí com o Dr. João Brunhara sobre o freio do pênis e a gente explicou um pouquinho pra que ele serve e como não é tão comum assim, ou não deveria ser tão comum romper o freio do pênis. Bom, na verdade, assim, todo mundo nasce com o freio do pênis, tá? Certo. Então é normal ter um freio. Tem algumas pessoas que o freio se torna curto, ou porque ele já era curto, ou porque com o passar do tempo ele acompanha o crescimento do pênis, ou que ele acaba ficando meio fibroso e acaba repuxando um pouco. Então, a pessoa que tem dor ou desconforto na ereção ou na relação sexual pode consultar um urologista para remover, né, fazer uma plástica do freio, que é basicamente tirar ele e dar uns pontinhos, ou tem pessoas que não perceberam que o freio estava curto e nas relações ele acaba machucando, sangrando, rasgando, então é até uma situação bem chata, comum, mas chata, e aí também são pessoas que devem procurar um urologista para fazer uma plástica do freio, ou seja, removê-lo e fazer uma costura bonitinha do lugar onde ele ficava. Existe alguma relação do freio do pênis com a virgindade masculina, doutor? Não existe até engraçado esse relato, não existe. E assim, o que acontece é, por exemplo, se a pessoa tem um freio que não está curto, ele pode transar quantas vezes for que não vai rasgar o freio. E ao contrário, tem pessoas que já cansaram de transar diversas vezes, mas daí teve uma relação, ou que foi um pouco mais apertada, ou que o freio já estava um pouco mais fibroso ou mais sensível, naquele dia deu uma rasgadinha. Na verdade, a grande maioria dos homens nunca vai rasgar o freio. Grande maioria não vai. E tem pessoas que acabam rasgando o freio já depois de ter transado diversas vezes. Então, definitivamente, não serve como parâmetro de virgindade masculina. E pra terminar, acho que uma coisa que muitos caras têm nóia é com o formato do pinto. Não só o tamanho, também é uma coisa que muitos caras ficam preocupados, mas também o formato. Às vezes ele é mais viradinho pra esquerdinha, às vezes é viradinho pra direitinha, tá fazendo um troque o drift ali junto com o Han em Velozes e Furiosos 3, ele tá fazendo uma derrapagem ali. E aí eu perguntei pro Dr. João Brunhara o quanto curvado é normal um pênis ser. Se liga na resposta dele. Mais ou menos 10% ou até mais dos homens têm algum grau de curvatura do pênis. Isso é uma coisa fisiológica. Se você for pensar na natureza, nem todas as árvores são retinhas, nem todas as flores são iguais umas às outras. Ou seja, os corpos também são diferentes uns dos outros, é normal poder ter um pouco de curvatura. A gente considera que merece, né, algum grau de intervenção, de tentar modificar, se aquela curvatura traz prejuízo para a pessoa. Ou seja, é tão curvo que prejudica para penetrar, que causa dor ou desconforto, ou para o próprio dono do pênis, ou para a pessoa que está com ele, seja homem ou mulher. Então, quando traz esse tipo de dificuldade na vida sexual, a gente deve intervir. Se for uma curvatura leve, que nunca incomodou no sexo, aí não tem benefício de você ficar intervindo sobre essas pessoas. E aí tem mais um detalhe, tem o pênis curvo congênito e tem uma outra doença que é uma curvatura que se inicia já na idade adulta, que é a doença de Peyronie, que é uma curvatura adquirida, tá? O congênito que se nasce com ele. Vem do nada, assim? Acordei retão, dormi retão, acordei torto? Mais ou menos do nada, na verdade, o que acontece é a formação de placas de fibrose no corpo, na túnica albugínea, né, que é o revestimento do pênis, revestimento interno, e essa fibrose limita a expansão de um dos lados. Então, o lado que não consegue expandir,
ele fica mais curvo, ele curva para aquele lado, né? Então, tem várias hipóteses. Uma das hipóteses é que tem um componente genético, assim, individual, mas que seria uma resposta a pequenos traumas, até na relação sexual. Ou seja, umas pancadinhas que acabam gerando uma espécie de cicatriz, e tem pessoas que geram uma cicatriz mais intensa, né? Que acaba levando a essa fibrose, e essa fibrose, por sua vez, acaba entortando o pênis, né? Então, essa curvatura adquirida, então muitas vezes ela está associada com dor, né, a doença de Peyronie com dor, com uma curvatura mais acentuada, até às vezes com disfunção erétil. Então esses casos também precisam de uma avaliação mais cuidadosa. Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais 2 vídeos para você assistir. Não esquece de se inscrever no nosso canal, dá uma olhadinha nos links que estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e seja feliz. Valeu!